Olá, meus amigos do Instagram, do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa reflexão do Evangelho do Dia, nesta terça-feira, da 10ª semana do Tempo Comum. No Brasil, hoje, memória de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, santo espanhol, que foi em missão jesuíta, que foi ao Brasil ainda nos primeiros anos de descobrimento e evangelizou os indígenas, evangelizou as primeiras populações brasileiras e fundou cidades, e fundou, por exemplo, a cidade de São Paulo. Então, que São José de Anchieta nos inspire. Aqui na Irlanda, de São Columbo, que é um santo irlandês, também um missionário, fundador de mosteiro, também um grande apóstolo, um grande evangelizador aqui da Irlanda. Então, no Brasil e na Irlanda, celebrando hoje dois santos muito caros a esses dois países. Vamos então meditar o Evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 ao 16. Jesus disse aos discípulos: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, como que salgaremos? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós continuamos e vamos assim por algum tempo com o Sermão da Montanha, o primeiro sermão de Jesus trazido no Evangelho de São Mateus, o primeiro discurso. Então nós já refletimos ontem que Jesus, como o novo Moisés, ele é aquele que sobe a montanha para dar ao povo a nova lei. Ontem meditamos sobre as bem-aventuranças, que são a nova lei dada por Jesus. Este sermão continua e hoje Jesus ele vai dizer que o cristão, que aquele que o segue, é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. O sal, na época de Jesus, tinha duas propriedades principais muito importantes. A primeira, dar sabor. Essa até hoje nós temos, até hoje é muito comum na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa culinária, né? As pessoas já logo percebem e reclamam se recebem uma comida que não tem sal. Então o sal ele tem esta função de dar sabor, de fazer com que a gente deguste a comida, que a gente tenha prazer em comer aquela comida. O sal na época de Jesus tinha também uma outra função. Essa na nossa sociedade ocidental já nem tão em uso mais, muito pouco em uso na verdade, que é conservar a comida. Na época que não tinha geladeira, como é que se conservava a comida? Salgando. Então, hoje na sociedade moderna, com a geladeira, a gente não precisa mais salgar a comida para conservá-la. Então o sal ele tinha, na época de Jesus, essas duas propriedades. O cristão deve ser este, que está presente no mundo, está no meio do mundo. O cristão, como Jesus diz na sua oração sacerdotal lá no Evangelho de João, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que santifiquem o mundo, que não sejam atingidos pelo mal. O cristão é este que está no mundo, que vive no mundo, que vive no meio da sociedade. Então o cristão ele precisa ter uma palavra
na sociedade. Ele precisa, com o seu comportamento, dar sabor à sociedade. O cristão, ele precisa ser uma referência na sociedade. E como é que ele é esta referência? Ele vai ser esta referência a partir das suas atitudes. Pode ser que os povos, pode ser que as culturas não aceitem tanto o discurso cristão. A gente viu ontem nas bem-aventuranças que Jesus diz que somos felizes quando formos perseguidos por causa dele. Mas talvez uma atitude cristã terá um papel importante na sociedade, porque vai mostrar para a sociedade um caminho prudente, um caminho bom para todo o bem comum. O cristão, ele não vai querer impor a sua verdade, os seus costumes, mas ele vai querer transformar a sociedade, dar um sabor, dar um gosto a uma sociedade que não consegue se encontrar. O cristão, ele vai também procurar conservar aquela sociedade íntegra. Então, numa sociedade onde prevalece a corrupção, o cristão precisa ser aquele que vai ser o sal de conservar aquela sociedade íntegra, de conservar aquela sociedade no caminho do bem comum. Então o cristão precisa ter este discernimento. E o sal, ele não é posto em demasia. Assim como o cristão também não pode querer colocar as suas ideias a todo custo, as suas ideias em exagero, porque aí ele não vai conseguir dar sabor àquela sociedade. Aí ele vai criar animosidades na sociedade. Então o cristão precisa estar ali na medida certa, na medida em que ele vai conseguir, com o seu exemplo, com o seu testemunho de vida e em doses corretas de palavras sábias, ir orientando, ir propondo um caminho justo para a sociedade, para o mundo. É assim que o cristão vai construir um mundo melhor. O cristão também é chamado por Jesus a ser luz. Vós sois a luz do mundo. No batismo, o padrinho, ele recebe, entrega para o afilhado uma vela acesa no círio pascal, que é a vela que simboliza o Cristo ressuscitado, para dizer: você batizado é um sinal da luz de Jesus. Você, cristão, é uma presença do ressuscitado na vida do mundo. De que forma? E de que forma nós podemos ser este sal e ser esta luz, minha gente? Cumprindo, levando a sério as bem-aventuranças do Evangelho de ontem. O cristão, então, em uma sociedade doente pelo ódio, pelo rancor, pela briga, pela guerra, pela violência, o cristão é aquele que vai ser um promotor da paz. Felizes os promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Numa sociedade em que o ter é tão valorizado, que os bens materiais são valorizados, que o prestígio conta muito, o cristão é aquele que é convidado a ser pobre no espírito, a mostrar para esta sociedade o valor da humildade, sendo humilde. É assim que nós seremos sal da terra e luz do mundo. Então Jesus diz, a luz, ela precisa ser colocada sobre um candeeiro, porque se ela for colocada debaixo de uma mesa, debaixo de uma peça, ela vai ser abafada e vai se apagar. O sal, se ele perde o gosto, quando ele perde o gosto, ele é jogado fora, porque não serve mais para nada, perdeu a função. Então o cristão que não se envolve nas questões da sociedade, o cristão que não tem uma palavra, não tem um gesto para transformar esta sociedade, para dar sabor a esta sociedade, para iluminar esta sociedade, este cristão perdeu o sentido. Um cristão que não se posiciona, um cristão que não busca viver os valores e levar estes valores para a sociedade,
ele é um cristão que não incomoda, um cristão que não é perseguido, um cristão que quer estar bem com todos, este não vai ser um cristão de verdade. Porque o cristão ele vai sofrer as consequências da sua decisão. Porém, ele precisa buscar a união. Ele precisa buscar o bem comum. E aí, nem todos vão concordar, nem todos vão aceitar. Mas aí é uma responsabilidade daquele que recusar o cristão, e não do cristão por ter se omitido, e nem por ter feito demais, nem por ter pressionado demais. O cristão é aquele, meus irmãos, que sabe viver no equilíbrio, e com o equilíbrio ele vai sendo um sinal do Cristo, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. O cristão, ele é luz, mas ele não tem luz própria. A luz que ele carrega é a luz do próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa reflexão, por favor, dê um like, pode deixar o seu comentário também, fazer a sua observação. Se você está pelo YouTube, você pode se inscrever no canal se ainda não fez e ativar o sininho para que você seja notificado quando a gente tiver vídeos novos. Um grande abraço, um ótimo dia.